Olá, irmãos, saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudarmos um texto cujo nome é Humildade. Esse texto foi escrito pelo irmão Nicholas Heller para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. E quando nós estudamos o texto, a porção bíblica, tanto faz individualmente ou em família, somos inspirados, exortados e edificados. Isso promoverá o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o pastor Nicholas Heller, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar orando. Ó Senhor, que nós possamos compreender de Ti as coisas importantes para o nosso viver cristão, para compartilharmos e para nos tornarmos melhor. Que sejamos humildes, Senhor, e que possamos ouvir a Sua voz. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico está em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. E diz assim, ó. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Bom, nosso texto então chama-se Humildade. E o versículo escolhido pelo pastor Nicholas Heller é o 5, que diz: Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Bem, então a gente aprende aqui que para a gente ser um profissional bacana, para a gente desenvolver bem a nossa atividade com a qual nós ganhamos dinheiro, né? Nossa atividade profissional, nós precisamos ter conhecimento, a gente precisa ter constância, experiência e dedicação. Então, não é pouca coisa não, né? Então, tanto faz a área que você é profissional, se você é um padeiro, servente de limpeza, um engenheiro, um médico, tanto faz. Se você não tiver conhecimento, constância, experiência e dedicação, dificilmente você vai se dar bem. E outra coisa importante é que isso você não consegue de um dia para a noite. Isso é um processo, né? Você vai trabalhando, aprendendo, estudando, enfim. Mesmo que você trabalhe numa coisa que você ama, que você gosta de fazer, ter uma profissão exige sacrifícios, né? Exige realmente que a gente se dedique. Aí a pergunta é: você já pescou alguma vez? Eu já pesquei, eu detestei. Mas pode ser que você tenha gostado da experiência de ficar lá um tempão na porta do rio, na beira do rio ou do mar, lá esperando
o peixe fisgar, né, a isca. Mas a gente aqui tá falando de pescar, mas pescar de modo lúdico, né? E pescar não quer dizer que a pessoa é pescador, porque são coisas totalmente diferentes, né? Apenas pescar e ser um pescador. Um pescador realmente vive da sua pesca, é a profissão dele, para ele sustentar a casa, para ele se manter. Ele precisa de peixe e por isso ele se dedica à sua profissão. Certamente, durante todo o tempo em que ele foi formado, né, que ele se especializou em ser um pescador, ele aprendeu a conservar as redes limpas, não deixar elas lá esturricando no sol, para elas ressecarem, né? Desenvolveu uma técnica correta para jogar as redes no mar e, logicamente, trata das redes com todo cuidado, para elas não ficarem todas emboladas, cheias de sujeira, enfim. E quando ele jogar, não ter tanto esforço. Bom, e o pescador faz isso várias vezes, né? E muitas vezes até ele ter o peixe suficiente para garantir o sustento da sua família. Um pescador experiente trabalhou durante toda a noite. Quem que era esse pescador, né? O nosso querido Pedro. Ele trabalhou toda a noite no frio, suou ali, cansado, jogando as redes. E aí, de repente, Jesus entra no barco, do barco dele ensina todo o povo. Aí ele fala para ele, ó, joga as redes para pescar. E Pedro, né, que era um pescador, ele poderia ter falado, não vou fazer, porque é um maior trabalho aí, ó. As redes já estão limpas, vamos tentar outro dia, hoje não vai dar certo não, porque o especialista na pesca era Pedro, né, não era Jesus. Mas o que ele fez? Ele aceitou aquilo que Jesus Cristo estava dizendo e humildemente ele jogou as redes e obteve um resultado positivo, né? Isso mudou totalmente a história de Pedro. Então, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a gente pode ser o melhor profissional do mundo, ó, super mega master plus. Mas se a gente não ouvir o que Jesus tem para dizer, se a gente, diante da palavra de Jesus, a gente não tiver a humildade de seguir o que ele diz, não importa se você fez faculdade, se você tem técnica, se você fez curso, não importa se você tem recurso, se você tem dinheiro, não interessa nada. Porque se nós não estivermos atentos ao que Jesus tem para falar, a gente pode ser o melhor profissional, mas a gente vai ser sempre apenas pessoas que se frustram diante das falhas e fraquezas. Então, nós temos que estar atentos, conectados para ouvir o que Deus tem para falar, para que nós possamos realmente mudar o rumo da nossa vida. Então, é isso. Nosso manancial termina assim, ó. Que possamos ouvir a voz de Cristo, independente de nós mesmos. Então, meu irmão, minha irmã, não deposite no seu conhecimento, na sua prática, na sua dedicação, na sua experiência, na sua constância, o seu potencial naquilo que você sabe, mas esteja atento para ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Bom, eu agora vou terminar, né, deixando aqui meu abraço de urso, ó, lembrando que para nós que cremos que temos que ser humildes e ouvir a voz do Senhor, para nós o abraço dá super certo. Lembra também do versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz assim, ó, não tema, Deus já está lá.